Bom dia, sexta série A. Como eu disse na aula passada, hoje nós iniciaremos um novo gênero textual. E como eu prometi também, relaxem que as questões hoje vão ser mais ponderadas, tá bom? Então vamos lá, como vocês podem observar aqui, nosso gênero textual hoje é muito importante, tá? E é a carta do leitor. Por favor, se você for pesquisar aí, pesquise com bastante cuidado, porque vai aparecer outros resultados e pode confundi-los com carta ao leitor, que é outro gênero textual, similar, mas não o mesmo, tá? O nosso aqui é carta, como você pode notar, do leitor, não ao leitor, ok? Então vamos, né, como de costume, vamos ao conceito, né, o que é, de fato, a carta do leitor, não é? O que ela é então? A carta do leitor ela é um tipo de carta, né, de gênero epistolar, logo eu falo sobre isso, e ela é veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. Então, ó, um ponto para você ficar esperto, ó, os leitores, ó, eles podem apresentar o quê? A opinião deles. Você já deve estar pensando, ah, professor, mas ninguém usa carta hoje. Utiliza sim, né? Como o próprio gênero está dizendo aqui, essas cartas do leitor, elas são veiculadas, como assim? Elas são publicadas nos jornais, né? E você sabe que jornal até hoje é vendido e vende-se muito, né? Não só o jornal em papel, mas o online e também em revistas, né? Que também ainda são meios de propagação de informações. Então a carta do leitor é sim muito utilizada, tá? Então olha só, onde o leitor, mais uma vez, muito importante lembrar, ele expressa a sua opinião, como por exemplo, painel do leitor, fórum dos leitores, cartas e etc, tá? Então nós não temos só a carta, nós temos fóruns e painéis, etc. Mas o nosso foco aqui é a carta do leitor, ok? Continuando aqui, ó, a carta do leitor tem várias finalidades, como opinar, agradecer, reclamar, solicitar, elogiar, criticar e por aí vai. Então, muito importante, eu sugiro até que você anote. Quais são as finalidades da carta do leitor? Ó, opinar, né? Quando for escrever a sua carta, você vai poder opinar, vai poder agradecer, reclamar, solicitar, elogiar, criticar e por aí vai. Então note que a carta do leitor ela é muito ampla, ela te dá muitas possibilidades de escrever, ok? Eu já adianto porque eu sei que vocês escrevem bem. Ela possui, continuando aqui, uma função relevante para os meios de comunicação. Como eu disse, né, a gente acha que carta ainda não é utilizado, né, mas ela é sim, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta, né, um feedback, uma resposta dos seus leitores. Por que ela é tão utilizada? Por exemplo, pensa aqui comigo, ó, você tem uma revista, um jornal, e você publica, né, o jornal é seu, você publica lá notícias, manchetes e tudo mais. E aí, por exemplo, eu acho que aqui na nossa região nós temos um jornal específico do norte goiano, eu não me lembro o nome dele. E lá tem uma seção que é dedicada às cartas dos leitores, onde os leitores vão falar sobre uma determinada reportagem que o jornal publicou, né? Elogiar o jornal, criticar, você pode fazer posicionamento político, posicionamento religioso, enfim, né? Pode, como eu disse, opinar, agradecer, etc e tudo mais. Então é muito importante esse gênero. Como, né? Estou aqui só estou mais uma vez reforçando o que eu disse, né? É um importante instrumento de comunicação cujo leitor pode interagir com o meio de comunicação. Porque geralmente com a televisão, que é um meio, né? Acredito que seja um dos meios mais propícios à propagação da comunicação, você não tem ali uma interação com ela, né? O cara tá lá dando notícia no jornal e tal, até que você, né? Eles não dão muita bola para os consumidores, né? No caso, nós somos os receptores da notícia. Já os jornais e revistas, eles se preocupam mais, então eles recebem carta de leitores, né? No caso aqui, carta do leitor, justamente para ver o que está bom, o que está ruim, o que pode mudar, correto? Então, são pontos aqui que eu destaquei que são muito importantes, fiquem ligados. Continuando aqui ainda sobre o que é a carta do leitor, eu quero destacar mais alguns pontos aqui para vocês lerem, olha só.
que nós devemos lembrar, ó, devemos lembrar sempre que a carta do leitor ela possui um remetente e um destinatário. Eu já coloquei aqui entre parênteses, antes que você já fique bravo aí perguntando: ah, meu Deus, o que é remetente, o que é destinatário? Né? Já coloquei aqui entre parênteses. Remetente é quem? É o emissor ou o locutor. Emissor, quem emite, né? Então, quem escreveu a carta é chamado de remetente ou emissor. E quem vai receber a carta, como o próprio nome está dizendo aqui, ó, destinatário, né, de destino, de para onde a carta vai, é chamado de receptor ou interlocutor. Eu prefiro chamar de receptor ou destinatário, que é bem mais comum, né? Então lembra, quem escreve, remetente ou emissor. Quem recebe, destinatário ou receptor. Ok? Antes da carta ser publicada, tá? Continuando aqui, ó, ela passa pela equipe de revisão do jornal ou da revista, né, para ver se ela segue um padrão, porque olha só, a carta ela tem um padrão a ser seguido e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá bom? Porque senão o cara escreve qualquer, né, besteira lá e também não é assim que pode ser publicado qualquer coisa. Vamos aqui, olha só, as características agora, né, muito importante também da carta. Eu listei 6 aqui para vocês, ó, 6 características. Característica número 1. As principais características da carta do leitor são, olha só, desculpa que eu errei ali, né? Característica número 2 aqui. Textos breves escritos na primeira pessoa. Olha só que maravilha, você já não vai ter que escrever um texto grande, ó. Texto breve, curto, escrito em primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Vou escrever aqui, perdoe porque escrever com o mouse é difícil. A primeira pessoa é eu, é a primeira pessoa do singular, correto? Você se lembra quem é a primeira pessoa, né? Naquela tabelinha dos pronomes, a primeira pessoa do singular é eu. Então eles são escritos em primeira pessoa. É você quem fala com o dono da revista ou com, né, quem é que for ler a carta. Lembra disso? Texto breve, ou seja, pequeno, escrito em primeira pessoa. O número 3 aqui, temas atuais e de caráter subjetivo. Ó, então você vai sempre encontrar carta de leitor com temas atuais e caráter subjetivo. Ah, professor, o que é subjetivo? Subjetivo é que é passível de interpretação, tá? Cada um tem a sua própria visão. Subjetivo é diferente. Eu tenho a minha visão, o outro tem a outra, né? Cada um tem a sua perspectiva diferente de ver aquele assunto. Por exemplo, o assunto sobre liberar o aborto, né? Eu tenho a minha visão, você tem a sua, o colega tem a outra. É muito subjetivo, correto? Número 4, linguagem simples. Então não precisa ficar escrevendo palavras chiques, nada, não. É linguagem simples, clara, objetiva, informal, tá? Pessoal, lembra, linguagem formal é aquela linguagem que a gente fala com juiz, né, com doutores e tudo mais, tem que ser o português muito rebuscado. A linguagem que a gente fala, né, no dia a dia comum é uma linguagem simples, é a linguagem informal, ok? O quinto item aqui, ó, é a presença de destinatário e remetente. Agora você já sabe o que é destinatário e remetente. Destinatário é quem recebe, né? Destino. E remetente é quem escreve, né? O emissor. O número 6 aqui, o texto ele é expositivo e argumentativo. Como assim? Você está expondo a sua visão daquele assunto, né? Por exemplo, como eu falei, gravidez. Você vai falar o que você acha, se é a favor, se é contra, dando argumentos. Por que que é? Por exemplo, quando você quer sair, sua mãe não deixa, né? Ah, mãe, eu posso ir na rua com meu amiguinho? Ela fala não. Aí você vai fazer o quê? Você vai expor os seus argumentos, né? O que é argumentar? É dar ali aquela máquina, ah, por que que fulano pode ir e eu não posso ir? Você está fazendo o quê? Expondo os seus argumentos. O mesmo é quando a gente pega um assunto, né? Como eu dei o exemplo mais uma vez, gravidez, né? Na adolescência ou aborto. Né? Todo mundo tem uma opinião e expõe os seus argumentos, ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos continuando aqui. A estrutura da carta do leitor, olha só. Muito importante você prestar atenção nisso aqui, tá? Como em toda parte, obviamente, mas ela tem uma estrutura lógica. E são esses 7 itens aqui, ó. Mais uma vez, sugiro que você anote. Primeiro item, carta do leitor, tem local e data, tá?
A gente tem que colocar local e data. Escreveu, você está aí no quilômetro 300, Campinorte, Uruaçu, é, Colina Sul, vai colocar Campinorte, dia tal do tal de 2020. Tem que ter. Quando eu for mostrar o exemplo vai ficar mais claro, tá? Número 2 aqui, vocativo. O que é vocativo, pessoal? Aparece o nome da revista, tá? Agora eu vou mostrar para você com mais clareza o que é vocativo, mas é porque você tem que dizer com quem você está falando, tá? Por exemplo, cara revista Época, ou cara Jornal Nacional, né? Você vai escrever para a pessoa, você tem que citar o nome dela, no caso para a revista, né? Tem que citar o nome dela, tem que usar o vocativo. Vocativo é o ato de chamar a pessoa, tá? Terceiro, introdução. Quarto, desenvolvimento. E quinto, conclusão. Como assim? Você tem que introduzir, desenvolver e concluir o seu assunto. Você não pode só sair escrevendo a esmo aí do jeito que você quer. Não. Você tem que ter uma clareza naquilo que você for escrever, tá? Introduzir o assunto, desenvolver ele com a linguagem simples, como nós falamos, e lembrando que a carta ela é curta, ela é pequena, não é para escrever uma lauda cheia, duas, não, coisa rápida, tá? E concluir o assunto, não deixar nada vago, é o que eu sempre cobro de vocês, lembra? Escrever com clareza, devagar, com a letra adequada, tudo bonitinho, né? 6. A carta do leitor ela tem despedida, né? Você tem que colocar, ó, saudações finais. Ó, o exemplo que eu dei aqui, ó. Você pode colocar atenciosamente, cordialmente, abraços. Não pode colocar beijo, né? Porque isso é coisa de amigo. Como você está escrevendo uma carta, você vai colocar atenciosamente, cordialmente, abraços, né? Coisas assim formais, bonitinhas, né? E por último, a assinatura. É isso aí. O leitor ele assina o seu nome, né? O qual pode aparecer em forma de sigla. Olha que legal. Por exemplo, ó, Afonso Miguel Pereira dos Santos, ó. Você pode colocar ele em forma de sigla, né? AMPS. Eu acho mais legal escrever o nome por extenso, como está aqui, mas também pode utilizar o esqueminha de sigla aqui, ok? Vamos então ao que é o vocativo, como eu disse para você, tá? Ele é a palavra, olha aqui, ó, ou expressão por meio da qual nós chamamos alguém. Por exemplo, crianças, vírgula, podem sair para brincar. Quem que é o vocativo? As crianças, né? Tenho certeza, caros amigos. Então, quando você for escrever para a revista, você tem que citar o nome dela, né? Ou para o jornal, né? Por exemplo, bom dia, caro Jornal Nacional. Ou bom dia, cara revista Época. Não precisa falar bom dia, né? Mas é só um exemplo para você ver que você tem que citar o nome de quem, quer dizer, para quem você está escrevendo, ok? E por último aqui eu tenho um exemplo para você, né, ficar mais claro aí. Opa, ficou muito pequeno, desculpa. Mais claro de uma carta do leitor aqui. Como eu disse para você, ó, lembra? Eu tenho que colocar, ó, lá nas características anteriores aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Local e data, não é? Não é a primeira coisa? Então, olha aqui, ó, um exemplo. O que eu iniciei? Local, né? Arapongas, 5 de julho de 2013. Quando você for escrever a sua, que não é hoje nessa aula, você vai começar desse jeitinho, colocando lugar, data, bonitinho, né? E olha aqui, ó, que bonitinho ele começou, ó. Usando o vocativo, né? Falando com a pessoa, colocando o nome dela, né? Prezado senhor Silva. Então, quem escreveu a carta, escreveu para quem? Para o senhor Silva, né? Então, ele colocou aqui bonitinho. E aí, ele começou a escrever a carta dele, ó. Conte quantos parágrafos tem, ó. 1, 2, 3 parágrafos, né? Ele introduziu, ele desenvolveu e ele concluiu. Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, mas se você quiser ler, pause o vídeo, faça a leitura, eu recomendo que você faça isso, ok? E depois, olha aqui no final, ó, ele agradeceu, ó, lembra? Você tem que agradecer, ó, atenciosamente, você pode colocar carinhosamente, pode colocar grato ou abraços, né? E por fim ele fez o que, ó? Assinou. Lembra que eu falei agora há pouco? Tem que assinar a sua carta. Então, esse aqui é um modelo que você vai fazer, né? Não hoje, em próximas aulas. Isso aqui é só para você ter noção, tá? Como é que funciona? Local e data, vocativo, escrever o texto, colocar o agradecimento e assinar. Viu como não é tão complicado assim? Eu sei que eu falei muita coisa, né? E quando chega no final fica mais claro porque a gente vê o exemplo, ok? Eu espero que você tenha compreendido.
sugiro sempre, assista a videoaula 2 vezes para você realmente compreender. Eu sei que não é fácil, o vídeo ficou aí de 15 minutos, né? Ficar aí 15 minutos assistindo ainda mais, né, o professor falar, mas tenha consciência, assista o vídeo 2 vezes, qualquer dúvida me chame, estou à sua disposição, ok? Um abraço e até a próxima.